Olá, meus irmãos, muito bom dia, que a paz do nosso Senhor seja com cada um de vocês. Hoje é um dia especial, no qual nós podemos experimentar essa graça que excede a todo entendimento humano, que foge da lógica, que foge do convencional, do padrão, daquilo que a gente entende. Essa graça tão maravilhosa que decidiu se entregar para nos perdoar e nos livrar daquilo que de pior poderia acontecer com a gente. Viveu uma eternidade distante do nosso Senhor. Por isso nós estamos aqui adorando e exaltando e louvando a esse Deus Todo-Poderoso. Fechem os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua maravilhosa graça. Por isso nós queremos Te louvar. Nós conseguimos enxergar a Tua glória através da Tua criação, através das obras das Tuas mãos. Nós conseguimos enxergar a Tua glória nos sorrisos, nos rostos. E mesmo que nós vivamos momentos de dificuldade, difíceis, dos quais as lágrimas parecem ser em mais quantidades que os risos, todavia, Pai, nós nos alegramos em Ti, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Nós podemos enxergar a tua glória nas obras de tuas mãos, Pai. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. Tu viestes aqui à terra. Tu és a nossa luz, Pai. Tu és maravilhoso, Pai, conselheiro, príncipe da paz, Deus amoroso, nós te amamos. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Um alto preço foi pago por nós naquela cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Senhor. Renova-nos, Pai. Aleluia. Nós precisamos mudar aquilo que tem dentro de nós que não te agrada. Purifica-nos, Pai. Purifica-nos, Senhor. Queremos ser mais parecidos contigo, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Preciso que o Senhor me renove, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim, de nós, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Pai, somente Tu podes transformar este coração, Pai. Somente Tu podes transformar o nosso coração. Por isso nós clamamos, Santo Espírito, venha, faça morada em nosso coração, mude aquilo que não Te agrada. Queremos ser santificados e restaurados e caminhar nos caminhos dos quais o Senhor tem preparado e disponibilizou para nós. Não queremos nos desviar, não queremos traçar rotas alternativas, porque o caminho que leva a Ti só existe um caminho, e o nome dele é Jesus Cristo. Este que enviou o Santo Espírito para nos selar e para nos conduzir a uma vida que agrade e que se pareça com a vida de Cristo. Pai, conduza, Pai. Abençoe o pregador da palavra e que ele traga, ó Deus, uma mensagem que venha transformar os nossos corações. Nós Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, a comunidade Fruto. Eu estou aqui com muito prazer. Eu gostaria de trazer uma mensagem a convite aqui do pastor Lucas. Quero dizer que é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos e dizer que realmente é um momento que nós precisamos aprender da palavra, aprendemos a ouvir ao Senhor para ouvir e descobrir como nós vamos viver nesses difíceis períodos tão complicados, né, que estamos vivendo. Vamos lá. Nós vivemos hoje um tempo difícil. E tempo é uma palavra que nos ensina muito. Tempo é justamente um espaço que Deus nos deu, uma oportunidade. Isso é a tradução, inclusive, de kairos, no grego, que significa tempo aceitável. O tempo, ele é um espaço e uma oportunidade que Deus nos dá. Então eu escolhi um texto aqui para nós conversarmos sobre isso, para nós entendermos um pouco da vontade do Senhor sobre o tempo em que estamos vivendo. Por isso eu vou abrir Eclesiastes 3, que traz uma reflexão sobre o tempo. E diz assim o texto: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, e tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Pois bem, esse texto faz parte de um compêndio aqui da Bíblia que trata dos livros sapiensais. E o que é sapiensais? Eles tratam de textos que explicam sobre sabedoria. E o importante desse texto é entendermos o seguinte, que esse autor e os livros sapiensais, eles são observadores. Eles aprendem através da observação, através de conhecer o cotidiano das pessoas. E esse texto, eu não vou explicar bem sobre ele para a gente aproveitar o tempo, mas ele trata, nós poderíamos encaixar aqui as fases da vida. Então, o que ele vai dizer com esse texto? Com a observação dele
para a comunidade onde ele vivia, ele quis mostrar que em todas as fases da vida eu tenho algo negativo e algo positivo. Isso é o normal da nossa vida. Em todo momento que nós vivemos, seja na infância, adolescência, a mocidade e a velhice, nós temos coisas boas, coisas negativas. Mas o mais importante é o versículo 11. O versículo 11 e o início, o versículo 2, trazem o grande segredo desse texto. Olha o que ele faz no versículo 11. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. E no início, no primeiro versículo, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Então veja bem, se tudo Deus fez formoso no seu tempo, e se no versículo 1 ele fala que tudo tem seu tempo determinado, ou seja, então as coisas boas e as coisas que nós chamamos de negativas em cada fase da vida são boas. Todas elas são boas. As pessoas, quando olham esse texto aqui, entendem, puxa vida, esse autor de Eclesiastes é tão negativo, fala só de coisas negativas para a vida. Mas o que ele quer dizer é que tudo faz parte não só do controle, mas é bom. Então, se é bom nascer, para o autor da Bíblia, morrer no tempo certo é bom. Se para o autor da Bíblia há o tempo de chorar, há o tempo de se alegrar, o tempo de chorar também é bom. Tudo no seu tempo. Então, qual que é o grande segredo disso para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo? Eu tenho que discernir o momento que eu estou vivendo. Por quê? Eu tenho que entender o tempo certo, porque o que diz o versículo 11 é o seguinte: tudo Deus fez formoso no seu tempo. Então, ou seja, no tempo de chorar, chore, porque isso é de Deus. No tempo de alegrar, não chore, é tempo de alegrar. Então, se alegre, porque é o momento de alegrar. No tempo de plantar, não colha no tempo de plantar. É tempo de plantar, então não colha. Se é tempo de eu arrancar, não faça outra coisa. É hora de arrancar. E a gente tem a nossa visão, vamos dizer assim, do mundo que nós recebemos, desse sistema que nós vivemos, é que só as coisas positivas são boas. E a Bíblia nos ensina diferente. Há um tempo de chorar que é de Deus. Há um tempo de perder que é de Deus. Vou te dar um exemplo. A ciência mostra que se nós não absorvermos o meio biológico que nós vivemos, nós não adquirimos imunidade. Então, meus irmãos, é preciso adoecer para ter imunidade. É preciso adoecer para estar são. Por isso que a gente vê pessoas comentando, e profissionais que trabalham com crianças, dizendo que as crianças de uma década atrás que brincavam no chão, que hoje os pais acham um absurdo as crianças brincarem no chão, as crianças brincando no chão ficam mais saudáveis. Então, nós precisamos entender o que a Bíblia quer nos trazer. Tudo no tempo certo é bom. É isso que nós precisamos entender. Então, a gente consegue discernir isso um pouquinho com a própria existência do ser humano. Então, por exemplo, eu posso dar uma carteira de motorista ou dar um veículo para alguém de 10 anos? Não é tempo disso. E o que nós temos visto nos nossos dias é justamente as pessoas trocarem esse tempo. As pessoas estão se relacionando sexualmente mais cedo, fora do tempo. Isso vai gerar problema. As pessoas estão buscando trabalhar, às vezes no momento que precisa estudar, se preparar. Vai ter problema. O grande segredo desse versículo é o tempo formoso. Existe um tempo para cada coisa. E nós precisamos nos submeter a isso. Deus tem um tempo para cada situação e nós precisamos entender, nós precisamos descobrir, Senhor, qual o tempo que eu estou vivendo? É tempo de chorar? Então me dá graça para chorar mesmo. Eu preciso ter esse choro, eu preciso prantear. É tempo de alegrar? É o tempo de alegrar. Eu não vou buscar chorar, não vou fazer outra coisa. Nós precisamos discernir isso. E eu quero dar um exemplo na Bíblia de um autor, um rei que foi fantástico. Um rei que trouxe uma das maiores passagens da Bíblia, que é o rei Ezequias,
E eu vou entrar lá no texto agora, no capítulo 20 de 2 Reis. Eu quero dar exemplo desse rei Ezequias para dizer que se nós não entendermos o tempo que estamos vivendo, não só vamos perder, mas nós vamos trazer prejuízo e problemas para os que estão à nossa volta. Nós vamos fazer as pessoas sofrerem. Por isso, irmãos, que isso é muito sábio. O que a Bíblia traz é muito sábio. O que a cultura judaica e cristã que nós adotamos, ela nos ensina diferente do que o sistema desse mundo quer nos trazer. O sistema desse mundo quer trocar os valores e quer mudar cada hora, cada vez mais, as coisas que Deus estabeleceu. Então, como eu disse, a própria existência nos dá algum norte, não é isso? A criança, ela tem o tempo de brincar e a gente está querendo colocar a criança para trabalhar. A criança precisa estudar. E o sistema hoje do mundo quer justamente fazer isso. Justamente quer trocar esse período, trocar esses momentos e isso certamente gera problemas. Esse rei Ezequias, ele é uma pessoa assim fantástica. Se nós abrirmos, eu não vou ler o texto, vou só comentar um pouquinho do que antecede esse texto do capítulo 20. O rei Ezequias foi uma pessoa assim muito especial, muito. Os autores dos livros de reis valorizam muito os reis que temeram a Deus e não abandonaram ao Senhor. Ezequias foi um dos únicos reis que mantiveram essa fé e mantiveram esse compromisso com o Senhor. Depois vocês podem olhar os textos anteriores. Foi ele que protagonizou aquela passagem do rei Senaqueribe, que esse rei, Senaqueribe, quis invadir Israel e Ezequias, em vez de chorar, buscar apoio em outros reis, chegou, pegou a carta e levou ao Senhor e falou: ó Senhor, olha o que esse rei está falando. E o Senhor falou assim: Ezequias, esse rei com essa petulância não vai jogar nenhuma flecha em Israel. E a Bíblia fala que no dia seguinte eram 185 mil pessoas mortas do exército lá da Síria. Então, assim, esse rei foi assim, fantástico. Eu digo que ele seria um rei mais justo até que Davi, que nós sabemos que Davi teve a sua vida manchada por um grande pecado. E nós vamos agora observar como que Ezequias reagiu a uma notícia que ele teve. Aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando, de nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Vamos ver lá. 2 Reis, capítulo 20, diz o seguinte: por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse assim: o Senhor Deus diz, põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Vamos entender um pouquinho do que ele falou, que os irmãos vão ver a seriedade desse texto. Veja bem, se Deus chega para alguém e fala alguma coisa assim para ele, se Deus chegasse para mim e falasse assim: Marco, você vai deixar o seu trabalho. Assim, Senhor, tudo bem, né? Eu não queria sair agora, mas se o Senhor falou, eu creio que é a sua vontade. Se Deus chegasse para qualquer um de nós, como ele chegou aqui e falou assim: apronte a sua casa que você vai morrer. A gente pensa assim: puxa vida, o que Deus quer com isso? E o que eu quero dizer a você é o seguinte, que Deus não planta, Deus não joga, não tem uma letra de uma música que fala que joga verde para colher maduro. Deus não tem esses valores, não. Quando Deus quer falar a alguém, ainda mais com Ezequias, uma pessoa tão temente a ele, se Deus trouxe a ele essa mensagem, é porque era a hora dele morrer. Irmãos, olha o que aconteceu, como que Ezequias recebeu essa notícia. Diz o texto, olha o que ele falou com o Senhor. Senhor Deus, lembra
que eu tenho te servido com fidelidade. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias, traduzindo aqui para os irmãos entender a seriedade disso, ele falou o seguinte: Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo. Eu fui fiel ao Senhor. O Senhor não pode me levar. O Senhor não está sendo justo. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber a carga dessa resposta, a seriedade do que ele falou. Ele questionou a Deus e falou: Deus, você não é justo se eu fizer isso comigo. E chorou amargamente. Irmãos, é muito sério. Nós não podemos nunca levantar a nossa justiça para o Senhor. Deus, o Senhor não pode fazer isso porque Ele fez isso. Olha como que eu fui fiel. É isso que está dizendo o texto. Ó. Olha o versículo 3. Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade. Então, veja bem. Quando Deus nos dá uma notícia, ela pode não ser boa. Mas Deus tem um propósito. Lembra lá de Eclesiastes? Tudo Deus foi formoso no seu tempo. O tempo de morrer de Ezequias era esse aqui. E eu vou te dizer o seguinte, olha o que aconteceu. Ele não aceitou essa palavra do Senhor. Ele não entendeu esse momento da vida dele. Ele tinha feito coisas tremendas durante toda a sua vida, coisas que nenhum rei fez. Ele seria o rei que não teria nenhuma mancha na vida dele. E Deus quis justamente preservá-lo ou dizer o seguinte aqui: você cumpriu muito bem seu papel, Ezequias, parabéns, eu estou muito orgulhoso de você, agora é a hora de você se recolher. Ele não aceitou isso. Ele não entendeu isso. Olha o que aconteceu. E ele chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que ele tivesse passado pelo pátio central, o Senhor lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas que você acabou de derramar. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Veja bem, irmãos, que coisa interessante. Não era vontade de Deus que ele vivesse. Mas por causa da justiça, ou vamos dizer, por causa desse clamor dele, a gente pega esse texto, irmãos, e normalmente a gente valoriza essa resposta de Deus, né, pela cura maravilhosa. Mas a gente não percebe o que está por trás disso. Nós vamos ver que esses 15 anos que Deus deu a ele, foram os 15 anos onde ele manchou o nome dele. Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo que por mais dura que seja a vontade, o momento que Deus quer que eu viva ele, eu não posso fugir desse momento. Se Deus quer que eu viva um momento de dor, é bom que eu viva, não queira fugir. O que vai acontecer, irmãos, nesses 15 anos que Deus deu a Ezequias? Ele vai fazer uma grande bobagem. Ele vai manchar o nome dele na Bíblia. Isso aqui, para os autores de Reis, o mais importante era o rei, né, ter uma vida sem mancha. Ele, inclusive, era enterrado num lugar diferente. O rei que não se contaminava, o rei que não trocava Deus por outras coisas, ele era enterrado num lugar diferente de outros reis. Então, manchar o nome na Bíblia era muito sério. E veja bem, Ezequias não entendeu isso. Buscou algo que Deus não queria para o tempo dele e não só manchou o nome dele, ele fez uma coisa horrível. Nós vamos ver aqui o que ele fez, para os irmãos entenderem a seriedade desse assunto.
Então, no versículo 7, Isaías disse: põe uma pasta de figo em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que eu vou daqui a 3 dias, e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? E Isaías respondeu: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere, que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu: fazer a sombra avançar 10 graus é fácil, eu quero vê-la voltar 10 graus. Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra de degraus da escadaria voltar, assim como tinha pedido, né? A escadaria, o degrau, o relógio de Acaz, né? Fez voltar a sombra. A gente pega esse texto, como eu estou falando, e acha, e realmente é fantástico, né? O fato de um clamor, mas eu quero depois, no final eu vou falar sobre esse clamor aqui, mas eu quero mostrar aos irmãos o que aconteceu nesses 15 anos que ele pediu, que ele não pediu, né? Ele simplesmente chorou, mas Deus deu a ele 15 anos. Então vamos ver o que aconteceu nesses 15 anos. No versículo 12, por esse mesmo tempo o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde que vieram esses homens, Ezequias? E o que eles disseram? E o que foi que eles disseram? Ezequias respondeu: esses homens vieram de um país aí muito longe daqui, vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: eles viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não tivesse lhe mostrado. Então Isaías falou assim com Ezequias: Ezequias, o Senhor diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados juntaram até aqui, será levado por esse pessoal que veio aqui da Babilônia, e não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados prisioneiros e feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a sua vida dele haveria paz e segurança. Por isso ele disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. O que ele falou? Isso não vai ser no meu tempo. Estou nem aí. Isso quer dizer o versículo 19. Diz o seguinte: o rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que não aconteceria no período dele. Então, olha o que ele fala: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Ora, uma mensagem dessa é boa? Uma coisa horrível dessa? Isaías falou: olha o que você fez, você mostrou, você foi mostrar, você incentivou esse exército a conhecer, ou seja, ele está conhecendo agora os tesouros que tem aqui, ele incentivou esse exército a vir aqui. E ele fala assim, ele pensa com ele: isso não vai ser no meu tempo mesmo? Porque o texto diz que seria no tempo dos filhos dele. Estou nem aí, não é no meu tempo mesmo? Veja bem, ele mostrou certamente que o que ele tinha feito não era mal. E uma outra informação muito interessante: nesses 15 anos que ele teve a mais de vida, ele teve um filho que se chamou Manassés. Esse rei Manassés foi o pior rei que o Israel já teve. Ele foi um dos únicos que matou o próprio filho em holocausto a Moloque. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse vivido esses 15 anos. E eu queria agora, para encerrar essa breve reflexão, dizer o seguinte: puxa vida, se Deus não queria que ele sobrevivesse, por que Deus deu 15 anos a ele? Não é uma pergunta muito interessante? Aí, irmãos, eu quero dizer e trazer isso para vocês. Se você é um crente que teme ao Senhor, que tem a sua vida, em consagração, cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com as coisas que você pede, que você pode receber. Vou te dar um exemplo bem claro.
Na hora que Jesus estava lá no Getsemane, ele falou: Senhor, eu estou em terrível tormento. Se for possível, passa de mim esse cálice. Aí tem uma vírgulazinha e ele completa. Se ele tivesse parado aí, talvez Deus até tivesse passado esse cálice mesmo. Mas porque ele falou, mas seja feita a sua vontade, ele morreu. A vontade de Deus era que morresse. O que eu quero dizer com isso? Realmente, se há algo que sensibiliza o coração de Deus, é uma vida correta. Por isso que a gente não pode usar nunca a nossa retidão para cobrar alguma coisa de Deus. Nunca. Porque Ele pode te atender. Coloque sempre uma vírgulazinha depois que você fala uma coisa, mas faça a sua vontade. Se Ezequias tivesse falado isso, ele morreria. Porque Deus estava querendo preservá-lo, Deus estava querendo honrá-lo, ele ia ter um nome. A morte para ele aqui não significa nada, ele ia descansar no Senhor. Mas ele não concordou com isso, ele não concordou com esse tempo, com essa vontade de Deus, ele não aceitou isso, simplesmente falou: Deus, o Senhor não pode fazer isso. Então, irmãos, muito cuidado, sabe, quando nós oramos. A Bíblia fala que ao quebrantado, Deus ouve mesmo. Ao contrito, Deus ouve. Aquele a quem Deus, aquele que derrama o seu coração, que é coerente, que é um crente realmente que ama o Senhor, Ele vai te ouvir. Então, tenha coerência com as coisas que você pede, sabe? Ele vai te ouvir. Então, nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo. Hoje, nesse período tão difícil, nós podemos ver muitas coisas boas. Eu, particularmente, acredito que o problema que nós estamos vivendo é fruto de pecado, sim. Mas Deus tem o controle, Ele não deixou o controle de tudo. Então, entenda o momento que você está vivendo. Você realmente talvez vai ter que se rearranjar. E eu quero dizer o seguinte, que as maiores crises que houveram nos nossos séculos foram que trouxeram as mudanças mais maravilhosas. Quem sabe essa crise não vai reorganizar, quem sabe depois dessa crise a gente já vai viver com um trânsito menos carregado, com menos poluição. Quem sabe as coisas podem mudar. A gente não entende, mas lembra disso. Seja fiel, seja um crente que teme, que busca, que ama o Senhor, que Ele vai nos ouvir. E cuidado com o que pede, entende o tempo que você está vivendo. Não troque as coisas, o mundo vai te influenciar o tempo todo para você mudar os valores, os tempos que Deus estabeleceu, seja para a nossa própria existência, seja para a sua vida como cristão. Que Deus te abençoe, que você entenda isso, entenda esse tempo. É uma mensagem que eu gosto muito de trazer, já falei essa mensagem muitas vezes, mas cada vez que eu vejo esse texto, eu já descubro uma coisinha mais interessante sobre ele. Que Deus te abençoe, que você aprenda a viver o tempo que Deus preparou para você nesse momento. E guarde isso. Não queira fugir. Não queira fugir do tempo que Deus preparou para você. Se for um tempo de dor, suporte, não queira fugir, porque depois, se a gente não passa na prova, não é isso? Nós temos que fazê-lo de novo. Guarde isso, eu espero que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, que você tenha uma grande experiência com o Senhor e que Deus te abençoe profundamente. Deus te abençoe.